Saudações, nerds, geeks e caçadores de monstros. Thiago Sibert aqui, novamente trazendo mais um unboxing para vocês. O segundo do dia. Então hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, se tu sabe que dia é hoje e tu tá antenado no calendário de lançamentos de RPG, tu já deve ter uma noção do que tá acontecendo. Isto aqui é Caçador a Revanche, jogo de RPG do mundo das trevas, e essa é a versão Deluxe, lançada exclusivamente pela Galápagos aqui no Brasil. E vamos ver o que a caixa nos reserva. Enviado para nós pela... Eu sempre falo para nós, né? Enviado para mim pela loja Nerds, com seus marcadores de páginas exclusivos, que eu tenho vários. Um mimozinho aqui, vamos ver o que tem de mimo aqui. Não precisa mais invejar o Tom. Da próxima mandamos o kimono do Tanjiro. Com amor, equipe Nerds. Aí, ó. Até imagino o que seja. Eu tô sempre falando dos brincos do Tom, ó. Aí, vai ficar lindão em mim, ó. Valeu, Kevin, Gabi e toda a galera da Nerds. Então vamos ver essa belezinha aqui. Eu vou fazer um unboxing deste livro. Vamos tirar isso aqui daqui, vamos botar essa caixa longe. Eu vou fazer o unboxing do livro mais focado nos extras que tem na edição de luxo do que do livro específico, porque eu acredito que por dentro ele seja igual ao livro normal, né? Então eu já digo para vocês que o unboxing do livro básico já tá no canal. Então se tu tá começando por esse aqui, pausa esse vídeo, corre lá no unboxing do vídeo normal do livro básico para ver como é que tá o livro básico, depois volta aqui para ver como é que tá a edição de luxo. Edição de luxo pesadíssima, vem num box rígido. Olha aqui, ó, a capa é a capa do Caçador a Revanche, mostrando aqui edição Deluxe em cima, enquanto o livro normal tá escrito edição livro básico, né? A lateral tem é a mesma lombada, né? Com um diferencial deste carimbo laranja que tem aqui. E atrás é a mesma traseira que tem o livro básico, né? E deixa eu ler para vocês aqui. Você viu o que não deveria ter visto, sob o véu que cobre o mundo secreto e os monstros que perambulam por ele. Você registrou as tragédias que esses monstros provocaram e as vítimas que eles atormentaram. Você compreendeu a dimensão da influência deles e testemunhou a corrupção das organizações formadas para mantê-los sob controle. E jurou fazer algo a respeito disso. Hoje à noite, você age. É hora da revanche. Um jogo narrativo de medidas desesperadas. Então, Caçador, e aqui do lado, ó, o que vem dentro do kit, né? Deluxe. O livro básico, o escudo do mestre e ferramentas do narrador, que eu tô louco para saber o que tem ali dentro. Então vamos abri-lo. E como eu dizia, né? Foca a câmera. Como eu dizia, Caçador, eu ia dizer Narrador a Revanche. Dá um bom livro, né? Narrador a Revanche. Caçador a Revanche é um livro, é um jogo sobre ações desesperadas, sobre humanos que tiveram contato com o sobrenatural e resolveram lidar com isso, tá? Ao contrário de a maioria dos humanos, né? Quando eles lidam com o sobrenatural, eles acabam pirando, sofrendo, morrendo ou sucumbindo. Os caçadores são aquele 1% da população, aqueles humanos que descobriram o sobrenatural e resolveram se levantar
contra esse mal. Olha só, ele tem um plástico em volta do livro. Por quê? Porque o livro é branco para não manchar. Olha que carinho. E agora vamos abrir aqui e vamos ver o que vem. Então, é uma caixinha, né? Ela é pintada até por dentro, olha só que interessante. Ela desmonta, não desmonta, não vamos estragar. Mas ela tem tem uma arte por dentro. Que legal. Tá? Vamos deixar aqui do lado. Vamos pegar aqui os postais, vamos ver estes postais, quantos postais vêm. Nós temos postais de 1 a 7 e são os mesmos postais que vêm no módulo básico, tá? Então, se você pretende adquirir os 2 livros, assim como eu, você vai ter postais repetidos. Então, 7 postais com algumas das artes mais legais que tem dentro do livro. Aqui, como no outro vídeo também, eu deixei o notebook aparecendo aqui, fazendo sombra no livro. Então, vamos ver o que são essas... Olha só, fichas de caçadores com um buraco de bala. Olha que legal. Nós temos aqui fichas coloridas, manchadas com sangue e laranja. E tiros. Que legal. E aqui o exemplo dos dados, né? Como é que eles funcionam. Bem legal. Vamos ver quantas fichas vem. Sempre importante contar, né? Acredito que venha 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 fichas. Todas são iguais? São, né? Não. Elas não são iguais, temos modelos diferentes, né? Modelo 1. Modelo 2. Tem um foguinho aqui. Essa aqui tá queimadinha. Deve ser 5 de cada, então. E modelo 3, que tem uma bala e 3 tirinhos. Show de bola! Vamos ir colocando pro lado. Enquanto eu tento me organizar da melhor maneira possível. Caçador à Revanche. Conjunto do narrador. Vamos ver o que tem atrás aqui. Caçador à Revanche. Devida às suas histórias de medidas extremas para Caçador à Revanche, com o escudo e conjunto de ferramentas do narrador. O escudo, com 4 painéis, apresenta arte inédita na frente e importantes tabelas de referência para o narrador no verso. E isso tudo enquanto protege suas notas e rolagens dos olhos dos jogadores. Já o conjunto de ferramentas do narrador contém dicas de regras para novas situações de investigação ou combate, uma lista de testemunhas para inspirar o narrador e uma história completa que pode durar 1 ou mais sessões de jogo. Este conjunto contém escudo do narrador com 4 painéis, folheto conjunto de ferramentas do narrador com 40 páginas, que é isso que temos na mão. Legal essa capa aqui. Lutando contra vampiros. Só que massa. Vamos ver aqui. Sistema Storyteller, regras adicionais e permutações, mentais, físicos, condução, feitos sociais, opções de combate e conflito, testemunhas e sussurros ao vento, que é uma história exclusiva para ser narrada. Olha só, os caçadores usando a tecnologia contra os membros, né, os vampiros.
Uma tabela de efeitos de força, legal. Uma tabela de efeitos sociais. Performance artística. E também seguindo o padrão do livro básico, né? Nas cores preto, laranja, branco, preto, laranja e laranja. Branco, preto e laranja. Ideias de testemunhas para o narrador inserir rapidamente em jogo. E sussurros ao vento, uma história introdutória que com certeza eu narrarei no canal em breve. Já tenho até um grupo selecionado. E aqui, né, não vou deixar muito tempo nas páginas para vocês não saberem como é que termina. Bem legal. Conjunto de ferramentas do narrador. Vou botar do ladinho aqui também. E vamos ver este escudo, né, que é a mesma arte que tem ali no conjunto de ferramentas do narrador. Vou conseguir mostrar tudo, né? Mas olha só. Vampiros e caçadores. E por dentro, bem rígido o escudo, tá? Ele parece mais rígido que o de vampiro. Parece um pouco mais grosso. Eu acredito que não seja da mesma gramatura. Eu vou até pegar para o de vampiro. Deixa eu ver pra baixo, Thiago. Ele é um pouquinho maior que o de vampiro e com certeza ele é mais grosso que o de vampiro. Legal. Tirar esse vampiro aqui, que não é o foco do jogo. E aqui nós temos, então, lista de atributos e habilidades. Isso é muito importante. Eu senti muito, narrando o vampiro, eu senti muita falta. Eu queria lembrar, ou esquecia como é que era em português um atributo ou uma habilidade. Ou esquecia até as habilidades disponíveis, né? E daí eu ficava patinando, ou tendo que ter uma ficha de apoio sempre em mãos, né? E aqui tu tem a lista de atributos e habilidades, os ímpetos com suas respectivas redenções e os dados de caça, as áreas do credo, aptidões e fraquezas dos monstros, iniciativa, armas, gastando experiência, as dificuldades, armadura e aqui modelos de personagens secundários para o narrador poder escolher rápido, né, no meio de uma cena de improviso. E os trunfos, tá? Bem legal este escudo. E ele é opaco, bem bacana, bem bacana. Vamos deixar ele de ladinho aqui. E vamos olhar agora o livro. Nós estamos nas costas do livro e a frente do livro é em preto e branco. Ele tem um cheirinho de plástico, o cheiro dessa capa plástica que tem nele. Bem gostoso, por sinal. A capa é a mesma capa do livro, né? Com exceção de que ele não está escrito livro básico em cima. É a capa que tem aqui na lateral, né? Essa é a capa do módulo básico e essa é a capa do Deluxe. Como se fosse quase em negativo algumas partes. A lateral do livro toda colorida de laranja. E a traseira com o símbolo do Hunter. Do caçador, né? Vamos
vamos se acostumar a falar o nome do joguinho em português, né? Dentro nós temos um marca-páginas com o símbolo do Hunter também, bem legal para saber onde é que tu tá, né? Para te lembrar onde é que tu tá, ou marcar uma página importante, né? Diferente do vampiro, ele não tem uma fitinha. Ele não tem a fitinha, né? E aqui nós temos uma historinha que está em laranja com laranja, que é a mesma coisa que está escrito na traseira da caixa ou na parte de trás do livro básico, né? Você viu o que não deveria ter visto sob o véu que cobre o mundo secreto e os monstros que perambulam por ele. É hora da revanche. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Créditos da edição Deluxe em português. Temos os créditos aqui. E essa capa aqui, ó, em laranja. Bem legal. Vamos dar uma folhada nele por dentro, tá? Caçadora Revanche, um fogo laranja, acreditando. O sumário. E a parte interna do livro, ao que tudo indica, é a mesma parte interna do livro básico. A historinha, essa historinha aqui para ambientar, para te ter o primeiro contato com o mundo das trevas e se ambientar neste universo, né? Tanto o narrador quanto o jogador. Essas histórias, as primeiras histórias, as introduções, né, dos livros de Mundo das Trevas são muito interessantes para ler, para te pegar o clima que o livro se propõe a passar. Então eu vou fazer agora uma folhagem rápida, né? Para mais detalhes sobre o livro, vai lá no outro vídeo. Eu vou deixar o card aqui no cantinho, só não sei em que lado ainda. Provavelmente desse. Vou deixar o card aqui para você clicar e poder ir para lá para ver os detalhes mais detalhados do livro, né? Mas então ele vai te explicar o que é o mundo das trevas, como é que é o cenário, qual é o tema e o tom que tu deve utilizar e como montar o teu caçador, né? E como caçar monstros, é esse o objetivo, né? Isso aqui é um gráfico pizza mostrando a atividade de caça, a atividade da caçada por proporção, né? Isso eu falei no outro vídeo, também vou falar aqui, que eu acho isso importante de frisar bastante, né? A maior parte do trabalho da célula é descobrir quem é a presa e o que ela quer, tá? São reunir informações, pesquisas ocultistas, provar teorias, o planejamento de como fazer essas coisas. A segunda maior parte da atividade é descobrir como lidar com essa presa. É fazer mais pesquisas ocultistas sobre as fraquezas, os hábitos e, e o que a presa pode ou não fazer, né? E por último, mas não menos importante, e o que vai ocupar menos tempo da célula, é efetivamente lidar com a presa, né? Chegar lá onde a presa está e arrancar a cabeça dela, tocar ela no fogo, arrancar o coração dela e por aí vai. Então, os credos, né? O credo do caçador é quem eles são, né? E como eles caçam. Então tem uma série de tipos de credos: o empreendedor, o devoto, o inquisitivo, sem trema, inquisitivo, o marcial e o clandestino. O capítulo 2 vai abordar os personagens, ou seja, como criar os personagens, né? E como tu dá vida à ideia que tu teve de um caçador de monstro. O resumo de criação de personagens é escolher o conceito, a ambição, o desejo e os pilares do teu personagem, escolher o credo e o ímpeto,
e depois disso preencher bolinhas, né? Ou círculos, né? Que são os atributos secundários, como vitalidade, que é o quanto o teu personagem pode tomar porrada física, e a força de vontade, que é o quanto o teu personagem pode fazer coisas para tomar porrada mental, né? Ou social, e fazer coisas além do mundano. E como, por exemplo, rerolar dados, né, numa ação. E as vantagens, que vão desde qualidades até vantagens sociais e mentais e físicas. Tá? Aqui vai explicar, né, o que são esses atributos, habilidades, vantagens, desvantagens, qualidades e defeitos. Enumerando elas em círculos, né, de 1 a 5, onde 1 é menos do que é o mínimo que tu precisa para fazer alguma coisa, né? E 5 é o máximo que tu precisa, o máximo que tu é bom em alguma coisa, né? Não o que tu precisa para fazer alguma coisa, mas o quanto tu é bom em alguma coisa. Tá? Pontos de experiência, né? Como todo bom RPG, bom e velho RPG, tu, após cada sessão de jogo, tu premia os jogadores com pontos de experiência para eles gastarem e evoluírem os personagens, né? É um jogo sobre evolução, né? Também. E diferente dos outros jogos não, diferente do primeiro jogo de Mundo das Trevas, quinta edição, o Vampiro à Máscara, o Caçador ele vem com uma visão diferente dos pontos de experiência. Ele vem entregando mais pontos de experiência. No Vampiro à Máscara tu entrega por cada sessão, entregando até 3 no final de uma crônica ou de uma temporada. Já no Caçador, o narrador, ele premia com mais pontos de experiência. E ele premia seguindo esses requisitos, que são participação, valendo 1 ponto, realizar algo notável durante a sessão, todos na mesa curtiram algo que o personagem disse ou fez, isso vale 1 ponto, usar uma habilidade, trunfo ou outra característica de maneira inteligente ou crítica, valendo 1 ponto, conte algo importante que seu personagem aprendeu nessa sessão, valendo 1 ponto também, e concluir uma história que compõe a crônica, isso vale de 2 a 3 pontos. Aborda no livro também um mapa de relacionamento, que é como um personagem pensa, o que um personagem pensa de outro personagem e das outras figuras importantes para ele, ou que tenham determinada relevância, né? Desde contatos, aliados até inimigos. Isso é bom para traçar, para visualizar tridimensionalmente, né? Para os jogadores visualizarem como é que eles lidam com aquele outro personagem e manter a coesão, isso sessão a sessão, semana a semana, de como eles pensam. E claro que o mapa de relacionamento ele é atualizável, né? Então tu vai alternar, tu vai eventualmente mudar o que tu pensa sobre uma determinada pessoa, e tu vai lá no teu mapa de relacionamento e muda. Agora eu não penso mais que aquele cara é um frio e sanguinário. Ele, na verdade, ele tem um coração quentinho quando ele tá sozinho, ou qualquer coisa que o vai, tá? No capítulo 3 nós temos os trunfos e equipamentos. Os trunfos, eles são vantagens que os caçadores têm sobre a maioria das pessoas, né? E são divididos em 3, que são as aptidões, ativos e dotes, tá? Então aqui tem uma série de exemplos que tu pode comprar na criação de personagem, e depois com pontos de experiência que vão incrementar o teu personagem, né? Que vai diferenciar ele de um humano comum, já que ele teve contato com o sobrenatural e se mostrou acima da média para ir caçar este sobrenatural. E os equipamentos, né? Armas, armaduras, aqui tem tabelas dizendo quanto que cada arma pode causar de dano, como usar essas armas, etc. O
capítulo 4 vai trazer as regras, então essas regras elas são as mesmas regras tanto para vampiro quanto para caçador e para lobisomem, com algumas diferenciações, como por exemplo os dados, né? O Hunter ele usa dados de 10 faces, eles são divididos em 2 cores, né? Eu tenho os dados aqui para mostrar para vocês. Então os dados laranja vão ser os dados normais e os dados pretos vão ser os dados de desespero. Então quando tu fizer uma rolagem com dados normais, tu vai rolar os dados laranjas, e quando tu puder adicionar o teu desespero, tu vai somar um dado de desespero às tuas rolagens para poder jogar também. No caso dos dados especiais, né, os dados específicos de caçador, eles já vêm pintado com o que é sucesso e com o que é 10 para diferenciar, e no dado de desespero já vem pintado o que é sucesso, o que é 10 e o que é o 1, tá? No 1 a 5 é uma falha, do 6 a 9 é um sucesso, o 10 é um sucesso e um crítico em potencial. Por que um crítico em potencial? Porque ele só vai ser um crítico se tu tirar 2 10, ou tirar um par de 10, né? E daí sim tu é considerado um crítico. Um 10 vale um sucesso, 2 10 valem 4 sucessos. E as rolagens de dados, todas elas são baseadas a maioria delas são baseadas em atributo mais uma habilidade. E aqui, né, tem continuação das regras, e aqui exemplos de como usar as características de célula, né, que são o perigo e o desespero. O desespero é uma trilha de 1 a 5 caixas. Ela representa o estado de urgência e ansiedade da célula e determina a quantidade de dados de desespero. Veja a seguir que um caçador individual pode adicionar a uma de suas paradas de dados ao invocar seu ímpeto. Então sempre que tu puder utilizar o teu ímpeto é determinado pelo teu credo, tu vai poder adicionar os seus desesperos. Tem uns gatilhos lá que dizem quando é que tu pode adicionar, né? Então tu vai somar esses dados de desespero. E à medida que o jogo vai passando, coisas vão acontecendo e o narrador vai determinando se o desespero da célula vai aumentando, assim como o perigo da célula também. À medida que os caçadores perseguem suas presas, sempre correm o risco de eles mesmos serem caçados. A característica da célula perigo representa quanto os inimigos estão cientes das ações da célula e o risco que ela corre de se tornar um alvo. Então, quanto mais perigo, mais perigoso é para a célula, tá? E aqui a lista de ímpetos. Agora, no capítulo 5, nós temos narrando. Então, são dicas para o narrador de como conduzir uma história, de como manter, do porquê a história está acontecendo, de como manter os jogadores, de como determinar um estilo de jogo, um clima, um tom, os elementos, as interações, quem é quem, quando, onde, porquê, como engajar os jogadores na sessão ou na crônica em si, e como criar personagens, e juntar tudo isso para que tu consiga criar e manter esse jogo coeso e fluindo e divertido para todos os jogadores, né? Não adianta também o narrador estar num clima e os jogadores estarem em outro, né? O RPG ele é sempre sobre diversão, e a melhor parte do RPG é quando todos se divertem juntos, né? Então, quando o narrador e os jogadores estão alinhados, isso acontece com facilidade. Por isso é importante a sessão 0, né? Que é onde tu vai determinar coisas importantes como tema, tom, ambientação, elementos que tu vai utilizar na história principal ou no pano de fundo da história principal, que é essa primeira conversa que tu vai ter entre narrador e jogadores, né? E eu fui falando e pulei as páginas, né? Capítulo 6, ameaças sobrenaturais. Aqui vão ter os antagonistas que tu vai utilizar
para confrontar o que o narrador vai utilizar para confrontar os jogadores, né? Então são exemplos de vampiros, lobisomens, magos, feiticeiros, fantasmas, e outras organizações. Nós vamos chegar aqui. Belo Povo e Coisas Estranhas, que eu tô louco pra ler, porque eu não entendi. Pelo subtítulo eu não entendi. Um livro do inferno em inglês aqui. E capítulo 7, Orgs Rivais, que são organizações que podem também caçar monstros e que antagonizam também os caçadores, né? Afinal, os caçadores, eles são humanos que acordaram pro sobrenatural agora, completamente desorganizados. O cara foi vítima de um vampiro, ou ficou sabendo de uma namorada que foi vítima de um vampiro e resolveu se vingar e pagar na mesma moeda e se livrar daquele vampiro, e acabou conhecendo outros caçadores e acabou se juntando a eles. Já as Orgs Rivais são organizações que efetivamente caçam monstros, né? E elas podem ou não ser aliadas dos caçadores, né? Então elas podem ser governamentais, religiosas, justiceiras, como por exemplo a Divisão de Assuntos Especiais, o Escritório de Conscientização Informacional, a Sociedade de São Leopoldo, que olha que legal esse monte de cachorro passeando aí, ó. São os lobisomens aí que resolveram acabar com o meu vídeo sobre caçador. A Sociedade de São Leopoldo, voltando, né? Que são um dos principais antagonistas de vampiros, né? O Arcanum, que provavelmente são os Magi, né? Vou ter certeza aqui, ó. Deve ser. Depois eu leio para ter mais certeza. Tá? O BOP, ó, os Boys do Rio de Janeiro, também estão aqui com uma org governamental. Departamento de Justiça de Manila, Programa de Reabilitação Especial, Monster X, e muitas organizações para te rechear o teu universo e contar uma história. Antagonistas das orgs, e aqui antagonistas comuns para te usar de maneira, para o narrador usar de maneira rápida e inserir numa campanha um desses caras que apareceu do meio do nada para antagonizar os personagens, tá? Orientações para jogo poderado, que é importante a gente abordar sempre abordar esses temas, né? Porque, como eu falei, né, é importante tu ter um jogo onde todo mundo vai se divertir. Então, quando tu tá lidando com temas sensíveis, um tema sensível para um jogador pode tornar o jogo não divertido para esse jogador. E não é legal, né, tu deixar uma pessoa desconfortável numa mesa, num ambiente onde todo mundo deveria estar se divertindo, na verdade, né? Mesmo que seja um jogo tenso, com um tom de horror e terror, uma ambientação de um tom de terror e uma ambientação de horror, ou vice-versa, não tem por que tu agredir uma pessoa ou tu deixar ela desconfortável em prol da tua história. Tu tem infinitas maneiras de tu contar uma história sem deixar ninguém desconfortável.
a ponto de não ser divertido, né? Claro que um sustinho ali, outro aqui é imprescindível, né? Para um jogo de terror ou horror. Certo? E o índice remissivo, e este é o livro Caçador a Revanche. E aqui no final nós temos a ficha de personagem, né? E uns papéis timbrados para te tirar uma fotocópia e utilizar nas tuas mesas, preenchendo uma carta ali, para ter uns handouts interessantes para te usar no teu jogo. E essa capa aqui, curiosidade sobre essa foto aqui, para quem não sabe, essa era a foto que seria a capa original do livro, a primeira capa do livro, Caçador, a Revanche, Hunter, The Reckoning em cima, uns detalhezinhos em volta. E a internet caiu matando, dizendo que era horrível essa foto, que essa não podia ser essa capa, e eles prontamente, né, em pouco tempo, né, eles atualizaram a ideia do livro e já postaram essa capa aqui pra galera ver, e a galera ficou bem feliz com essa capa aí. Tá, pessoal, então é isso, esse foi Caçador a Revanche, com tudo que vem no módulo Deluxe, né? Vem um livro com um protetorzinho de plástico emborrachado, né? Pra ele não sujar, porque ele é branco. O escudo do narrador. Um conjunto de ferramentas do narrador. 15 fichas de personagens. E 7 cartões postais para te colecionar, brincar e se divertir. Então é isso aí, pessoal. Eu quero deixar um agradecimento especial à Loja Nerds, que mandou o livro para nós, né? Conseguiu me ligar assim que recebeu. O livro estava previsto para ser entregue dia 24/11 e acabou sendo entregue antecipadamente, né? Foi entregue hoje, dia 23/11. Estou gravando esse vídeo correndo, vou editar e lançar no YouTube e em breve, deixar só propagar. E quero deixar também um agradecimento especial à galera do Dado Cadente, né? Os meus companheiros de mesa que me acompanham nas jogatinas, né? Como jogadores das mesas que eu narro, ou como companheiros jogadores das mesas que eu sou jogador também. E eles me ajudaram a trazer esse livro, esse material aqui para vocês hoje, me ajudando com valores, né? Patrocinando estes produtos, tá? Então, um agradecimento especial a toda a galera do Dado Cadente, obviamente, né? Mas principalmente a Cris, ao Kel, ao Celso, ao Luciano, ao Gui e ao Davi. Valeu, pessoal, sem vocês, com certeza seria bem mais difícil trazer material aqui pro Dado Cadente, tá? Então eu quero pedir para vocês que acompanharam o vídeo até aqui, que se inscrevam aqui no canal do Dado Cadente, compartilhem esse vídeo para chegar ao maior número de pessoas, nos sigam lá na Twitch, que é onde a gente faz as nossas lives, os nossos jogos, e nos sigam no Instagram para ficar por dentro das novidades também, tá? Valeu, pessoal, um abraço, até mais, falou!